Repórter Saúde está no ar, conversando neste dia com o terapeuta João Parisotto. João, hoje um tema assim que eu penso que seja importantíssimo para todos nós, é porque quase todos nós temos um ou outro tipo desse tema, desse problema que eu vou falar, que nós vamos conversar agora, alergias. Podemos falar que todo ser humano é alérgico a alguma coisa? Dá quase para dizer isso, porque assim, a palavra fala, né? Uma reação alérgica. Para ter uma reação, tem que ter tido uma ação. Tem que ter tido uma ação. A uma ação corresponde uma reação. E toda pessoa, não vai encontrar uma pessoa que é totalmente equilibrada. Ela tem ações que geram reações. Tem ações que geram reações positivas e tem ações que geram reações negativas. Certo. Então, falando assim, parece que o que isso tem a ver com reação alérgica, né? Na medicina holística, medicina oriental, medicina natural, sempre tem uma observação de que tudo que acontece com a pessoa está dentro de um contexto. Está dentro de um contexto. Por exemplo, o organismo ele tem 5 canais de eliminação de toxina. E um funciona dependendo do outro. Então, por exemplo, o sistema intestinal é o principal canal de eliminação de toxina. Mas também nós temos outro que é na pele, que é a transpiração. A reação acontece na pele. Mas o canal de eliminação de toxina do intestino está ligado com o que acontece ali. Porque se ele não funcionar direito, o outro vai ter que resolver. Ou o sistema linfático, ou a respiração. Se um não resolve, o organismo tem que dar um jeito. Tem que estar sempre dando um jeito. Né? Então, uma coisa comum, por exemplo, de alergia, rinite alérgica. Que é uma coisa comum. Que é uma coisa comum. Eu já tratei muitas pessoas com situações de rinite alérgica. Sempre tem um fator emocional. Sempre tem. Não tem como não ter. E, por exemplo, normalmente, eu já resolvi pessoas que tinham rinite assim de 10, 15 anos, conseguindo fazer a pessoa entender qual é a ação que gera aquela reação. Qual é a ação? Num plano emocional. A gente lida no plano físico. Como que se lida no plano físico com reação pela medicina oriental? Por exemplo, que tipo de ação no caso dessa rinite? Por exemplo? Dessa rinite. Irritação. A irritação, por exemplo, é um caso de que a pessoa não está aceitando algo. Pessoa nervosa. Então, quando ela cria uma ação reativa, a ação dela já é reativa. Né? Ela está reagindo a alguma ação de lá para cá. Então o organismo vai devolver de volta para lá. Né? Vai devolver. Normalmente, vou falar isso. Normalmente, a maioria das pessoas que tem muita alergia tem muita reação às coisas. Se trabalha tem alguma dificuldade em lidar com uma determinada situação importante na vida dela e reage de forma nervosa, irritado. A medicina natural, então, trabalha o aspecto emocional inicialmente, no caso das alergias. Trabalha o aspecto físico, mas trabalha o aspecto emocional. Como trabalha o aspecto físico? Melhorando a qualidade dos canais de eliminação de toxina. Isso é produto ou é alguma terapia? É uma terapia, faz o trabalho de equilíbrio dos órgãos, cuida da alimentação, cuida do sono e cuida também da qualidade do sangue. A qualidade do sangue é importante para quem tem problemas de alergia. A qualidade do sangue impede que haja um processo alérgico. Aqui na nossa medicina vai cuidar da alergia observando a pele da pessoa, o que está acontecendo ali e tudo. É importante, mas para as coisas chegarem na pele, todos os nutrientes que chegam na pele, que nutrem a pele, a qualidade da pele, depende do organismo da pessoa e do que a pessoa sente, depende. Não tem como não sentir. Né? Então, por exemplo, a rinite alérgica envolve uma região que é muito vascularizada e tem microvasos que dependem da temperatura do corpo. Se uma pessoa está nervosa, o sangue dela anda mais rápido e ela esquenta muito mais o corpo. Então, influi. As pessoas que têm rinite alérgica podem observar. Se ela passar nervosismo, ataca a rinite. É bem comum. Eu não vou dizer todas as pessoas, porque ela falou, não, a minha não é assim. Mas a da maioria das pessoas é assim. Tem um processo emocional sempre implícito. Mas não tem assim tipos de produtos ou de alimentos aos quais a pessoa também é? Os alimentos verdes. O alimento verde que tenham clorofila são os que mais auxiliam, pela medicina oriental, que mais auxiliam a curar a rinite. Agora depende do tipo sanguíneo, a condição, que eu falei das condições de eliminação do organismo, como funciona. Depende de como é a temperatura da pessoa, porque a pessoa fala, não, a temperatura é igual.
Na medicina oriental tem algumas coisas importantes, mesmo na temperatura. Porque nós temos um batimento cardíaco que tem uma temperatura para esse funcionamento, que tem uma forma de circulação do sangue. Nós temos uma respiração que tem outra velocidade, nós temos um movimento peristáltico que tem outra velocidade. E tudo isso depende de movimento e depende de temperatura. E isso aí depende. Se uma pessoa fala alguma coisa forte para uma pessoa, aconteceu tal coisa com o teu parente, muda a respiração da pessoa. Mudou a respiração, muda a temperatura. Já interferiu no processo. Já interferiu. Então, essas coisas que o oriental chama de triplo aquecedor. É um meridiano na acupuntura, chama triplo aquecedor para controle desses sistemas. Que nós temos uma temperatura constante do organismo e temos uma temperatura. Tudo isso influi. Para que as pessoas entendam, por exemplo, no caso da rinite, a pessoa é alérgica a determinado perfume. Então ela chega perto de alguém que está com aquele perfume e ela já começa a espirrar. Como você explica isso? É porque, assim, o organismo está com dificuldade de eliminar uma determinada substância semelhante àquela que ela está tendo um processo reativo. Agora, para ela chegar nessa condição, é que a gente tem como lidar. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Eu tenho uma dificuldade aqui, por exemplo, de pegar... Eu tenho dificuldade de pegar uma mesa de 100 quilos. Mas se eu tiver 4 pessoas aqui, não tenho essa dificuldade. Então, o organismo está conseguindo assimilar um determinado nutriente para lidar com aquele perfume. Mas se ele tem pouco, por que ele tem pouco? Ele tem pouco porque alguma outra coisa está acontecendo que não está permitindo que ele mantenha a ordem interna. Nunca ou nem sempre é aquele meio físico ali que está causando. Não, na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes não é. Acontece isso o tempo todo. Choveu e inundou um bairro. Mas antes de chover e inundar, foi cortada a floresta da região, não teve umidade, teve uma seca, teve outras coisas que aconteceram para chegar naquilo. Então, as coisas no organismo funcionam da mesma forma. Tem uma integração. O oriental chama isso de ciclo de geração de energia e controle. Você come um alimento. Se o alimento ele tem a nutrição adequada, ele vai para o basto, ele vai para o pâncreas, ele é qualificado, ele vai para o sangue, ele vai ter, a pessoa vai respirar a quantidade de ar que ela costuma respirar, que em média é muito pouco, que as pessoas respiram, mas oxigenar o sangue para ir para o cérebro, para ela pensar. Então essas coisas todas estão acontecendo de forma interligada. Mas o que é importante em processos de alergia é entender que existe um aspecto emocional forte nisso. Para as pessoas que nos assistem, como elas podem se prevenir? Então, por exemplo, algumas observações são importantes. Uma pessoa às vezes tem intolerâncias alimentares e não sabe, né? Intolerâncias alimentares e não sabe que tem. O comum que hoje que essas pessoas falam é a leite, né? A leite, a glúten, né? Mas mesmo a intolerância alimentar, muitas vezes tem uma fundamentação emocional. Se uma pessoa tem um organismo, ela tem capacidade de absorver muito mais coisas. Como ela tem emocional, se ela tem uma boa capacidade psíquica, ela tem uma capacidade de entender melhor as pessoas. O organismo também funciona dessa forma. E ela pode se perceber, mesmo em casa, ela pode se perceber que tem, digamos assim, intolerância a este ou aquele tipo de coisa que pode causar alergia? Pelo grau de percepção, se ela tiver, ela tem que melhorar o grau de percepção dela. Porque, por exemplo, assim, se ela está com uma alergia, ela não está percebendo como que ela tem esse processo, só através de relaxamento e equilíbrio que ela vai ter um feedback diferente do normal. Enquanto ela está agindo da mesma forma normal, ela não tem uma informação diferente interna. Eu, normalmente, quando faço trabalho terapêutico, um dos objetivos importantes para melhorar um processo difícil na vida da pessoa é conseguir fazer com que ela volte a um equilíbrio diferente do que ela tem no dia a dia. Porque aí ela tem feedbacks diferentes. Ela mesma passa a perceber coisas de mais valor na vida dela. Coisas que têm importância e que ela não percebia. Né? Porque quanto mais concentrada uma pessoa está nela mesma, mais ela percebe coisas que ela não... normalmente ela não percebe. Adquire uma autoconsciência de si mesma. Né? Sim, lógico. Uma percepção mais apurada. Até, né? Uma autoconsciência. Uma percepção mais fina das coisas. Então, uma pessoa, por exemplo, fuma. Se ela se concentrar bastante no que ela está fazendo, pode ser que ela pare de fumar. Porque
Por quê? Porque ela faz isso porque de alguma forma criou um hábito que ela pensa que é saudável. Bom, uma pessoa fica tensa. Por que é difícil para uma pessoa parar com isso? Ela fuma e ela está tensa, ela pega e fuma. E ela tem o sentimento que tem um alívio, né? Aí chega um dia, ela chega à conclusão que ela precisa parar de fumar. Mas é quando ela fica tensa, ela lembra do quê? De fumar. Por quê? Porque muitas vezes ela considerou que ela estava fazendo bem para ela não fumar, para resolver uma tensão, ela não fumar. Então, se ela se concentra e percebe que ela pode resolver a tensão sem depender daquilo, tem uma possibilidade dela resolver aquela dificuldade. João, para quem está lá em casa agora espirrando com rinite alérgica, o que ela deve fazer? Então, primeira coisa importante é que ela precisa... Tem diversas técnicas para trabalhar isso mesmo fisicamente. O hindu trabalha um aparelho que chama Lota, que é uma limpeza das narinas. A acupuntura a gente trabalha o desbloqueio dessa região dos olhos, da testa, a respiração, o pulmão, a qualidade respiratória da pessoa. Eu costumo dar uma técnica a uma pessoa e observar se essa técnica tem eficiência. A gente continua trabalhando naquela técnica. Tem outra pessoa funciona outra técnica, então a gente usa outra técnica. Dentro da medicina natural a gente tem diversos elementos para trabalhar uma pessoa. Rapé de imburana, água morna com um pouquinho de sal, água com limão, o magnovital, que é um elemento de minerais para poder limpar. Uma forma de aquecimento dessa região da testa para poder soltar os vasos. É uma forma de massagear determinados pontos da mão para melhorar a qualidade respiratória. A gente tem muitas informações. Muitas coisas que podem auxiliar que pode se usar. O que alimento que traduz uma alcalinização do sangue, porque processos de ação alérgica tem muito a ver com acidez. Então, criar um processo de tirar a acidez do organismo. Tem toda uma dinâmica. Dinâmica para facilitar resolver. E tratar das questões emocionais. E a gente consegue chegar, às vezes, em trabalho terapêutico, até exatamente qual é o tipo de reação que a pessoa tem emocional que produz a rinite. Tem pessoas com rinite alérgica que falam assim, olha, eu percebo claramente quando eu ajo dessa forma, depois me ataca a rinite. Ok. João, muito obrigado novamente, tá? E as pessoas que quiserem mais informações, é só procurar aí a sua clínica, o endereço está no site e está aqui embaixo também. Grato pela sua atenção aqui, bom trabalho de vocês. Obrigado.